Vamos conhecer uma história emocional e triste da Bíblia, que nos mostra o sofrimento de uma mãe pela perda de seus filhos. No meio de todas as histórias de vingança e assassinato na Bíblia, encontramos uma mãe que esperava pelo retorno de seu filho da guerra, contra todas as probabilidades. No entanto, ela acaba sofrendo a terrível dor de perder uma criança. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Rispa, uma mãe que sofreu profundamente devido às decisões de seu marido, o rei Saul, e as consequências da guerra entre tribos em Israel. Rispa vivenciou a quebra da promessa de seu marido, o rei Saul, de poupar os gibeonitas durante uma batalha, resultando no desejo dos gibeonitas de sacrificar 2 herdeiros do trono de Israel, como forma de restaurar a paz entre as tribos. Infelizmente, Rispa foi a triste mãe desses 2 filhos de Saul, que foram sacrificados em prol da paz tribal. Seu amor e devoção, juntamente com o gesto de Davi ao se unir a Rispa para honrar e enterrar os ossos de Saul e seu filho Jonatas, sensibilizam Deus a encerrar uma seca de 3 anos e uma fome na região. Rispa protege os corpos de seus filhos, que são exibidos como troféus pelos gibeonitas na antiga casa de Saul em Gibeia. Sua vigilância dura desde a colheita da primavera até as chuvas de outono, cerca de 5 ou 6 meses. Mesmo após a morte de seus filhos, ela os protege dos pássaros durante o dia e dos animais selvagens durante a noite. Rispa viveu em uma época em que as viúvas tinham pouca influência e poder. Ela era viúva e uma ex-concubina do rei Saul, que já havia falecido. Como viúva na antiga Israel, Rispa tinha muito pouca capacidade de tomar decisões. Ela não pôde impedir Davi de tomar seus filhos e usá-los como sacrifício para apaziguar os gibeonitas. Rispa era filha de Aia, descendente de uma das esposas de Esaú, o que sugere que ela era uma israelita por nascimento. Ela era leal à sua família estendida e à sua nação, bem como a Deus. Rispa não tinha voz, mas agia de acordo com suas convicções. No entanto, acima de tudo, Rispa era uma mãe fiel a seus 2 filhos. Uma terrível fome de 3 anos leva o rei Davi a buscar a vontade de Deus. Deus revela que a fome é um castigo devido aos atos de Saul e sua casa, que assassinaram os gibeonitas. Davi decide buscar a reconciliação com os gibeonitas para apaziguar a ira divina. Os gibeonitas fazem um pedido macabro, a morte de 7 descendentes de Saul, que devem ser expostos perante o Senhor em Gibeia de Saul, a antiga residência de Saul. Davi concorda com o pedido e sacrifica 2 filhos de Saul, Armoni e Mefibosete, e 5 netos de Saul, para cumprir a demanda dos gibeonitas. Esses 7 homens são mortos, e seus corpos são expostos durante os primeiros dias da colheita da cevada, um período de transição na sociedade agrária de Israel. Rispa foi uma mãe que guardou o corpo de seus filhos sacrificados, Armoni e Mefibosete, no local onde foram expostos. Rispa se torna um exemplo de luto e dor, e seu exemplo inspira o rei Davi a seguir o mesmo caminho, trazendo os ossos de Saul e seu filho Jonatas para o memorial de vingança dos gibeonitas em Gibeia. Davi também recolhe os ossos de todos os homens mortos e lhes proporciona um enterro digno em um túmulo familiar. O resultado desse ato de justiça e respeito pelos mortos é notável. Depois disso, Deus respondeu à oração em favor da terra. A seca termina e a terra volta a prosperar. Rispa, como qualquer mãe, provavelmente experimentou a perda de seus filhos como uma dor insuportável, e suas perguntas silenciosas sobre por que seus filhos tiveram que morrer ecoam a dor de muitas mulheres. Seu luto se manifesta em sua vigilância junto aos corpos de seus filhos. No momento mais sombrio da crucificação de Jesus, ele se dirige à sua mãe Maria e ao discípulo amado, dizendo: Mãe, eis o teu filho. A visão angustiante de Jesus na cruz foi a última imagem de seu Filho divino, nascido pelo Espírito Santo. Assim como Maria, Rispa também testemunhou o sofrimento de perder seus filhos e enfrentou o desafio de proteger seus corpos expostos. A perda de um filho é uma dor indescritível, algo que vai contra a ordem natural da vida. Rispa, com dignidade, demonstra sua dor ao observar o ritual de vigília, cuidando dos corpos de seus filhos. Seu exemplo de graça no luto inspira Davi a honrar os ossos de Saul e Jonatas, unindo todas as tragédias da linhagem real de Israel em um ato de respeito e reconhecimento. A narrativa bíblica nos sugere que Deus deseja que observemos a morte de um ente querido com graça e cerimônia,
fechando a porta sobre aqueles que perdemos antes de continuar nosso luto e reflexão sobre o que a experiência da morte pode nos ensinar. Ao final desta história de Rispa, vemos que Deus traz chuva à terra seca. O sacrifício humano teve um propósito maior, que era preservar a sobrevivência de Israel contra seus inimigos e os elementos da natureza. O reino de Israel segue em frente, com Rispa como uma de suas sobreviventes. No entanto, sua vida pessoal é permanentemente marcada e danificada. Essa passagem do Antigo Testamento nos sugere que podemos sobreviver a grandes perdas e continuar a caminhar na fé, mesmo diante de resultados cruéis e tristes. O pacífico ensinamento de Jesus no Novo Testamento trabalha para curar as feridas das pessoas marcadas por batalhas no Antigo Testamento. Por meio de Jesus, Deus nos perdoa por todos os nossos erros e nos guia a sermos pessoas melhores. Embora a vigilância de Rispa possa ter ensinado a Davi e aos gibeonitas como resolver suas diferenças sem mais derramamento de sangue, as tribos da região e Israel ainda se envolveram em muitas batalhas após esse período. Rispa sofreu pelas transgressões de seu marido e de sua nação. Esta narrativa nos mostra como a atenção às perdas individuais pode levar ao arrependimento nacional, assim como aconteceu na história de Rispa. Nos tempos modernos, líderes nacionais pediram desculpas a afro-americanos e sobreviventes do Holocausto. Mais desculpas são devidas a grupos de pessoas cujas vidas foram prejudicadas devido à inação do governo. O costume judaico de cuidar dos mortos entre o momento da morte e o sepultamento tem suas raízes em Rispa. Ela é considerada a mãe fundadora do rito de Shmira, que consiste em guardar a alma do falecido e ajudá-la a transitar para outro estado de existência, confortando a alma que sofre com a dor e o luto pela morte de seu corpo, ou protegendo a forma física contra a profanação. Na tradição judaica de sepultamento, o corpo nunca é deixado sozinho. Rispa permaneceu ao lado dos corpos de seus filhos durante todo o período entre a morte e o sepultamento. Sua presença nesse momento manteve a dignidade da família real e honrou os mortos com respeito. Rispa serve como um modelo contemporâneo para mães que lutam pela dignidade de seus filhos, pelo sepultamento adequado e pela honra devida às vidas que eles viveram. Ela nos lembra das mães que protestam contra a brutalidade policial e a violência sofrida por adolescentes. O movimento Mães do Movimento pelas Vidas Negras ilustra como os pais de jovens negros vítimas de brutalidade policial ecoam o legado de Rispa, que foi uma protetora feroz da dignidade de seus filhos e insistiu para que o mundo testemunhasse o que aconteceu. Por fim, podemos lembrar que as ações de Rispa tocaram o coração de Deus. Sua vigília fiel contribuiu para o fim da seca e da fome na região, e Deus se agradou dela. Rispa é uma mulher da Bíblia que merece admiração como exemplo de cuidado divino por seus filhos. Lembremo-nos de que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Acompanhe-nos nesta jornada de compreensão e reflexão sobre a importância da dignidade, do cuidado materno e da justiça. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.